noite, galera cervejeira. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Essa é a nossa 8ª palestra. Passamos aí da metade das nossas palestras, pessoal, mas não fiquem tristes, tem mais 6 palestras aí muito qualificadas aí pela frente ainda. Pessoal, essa 8ª palestra, estamos aqui já, vocês estão vendo aí nosso amigo Pércio, da Prozin. Eu queria já, de antemão, agradecer ao Pércio, ao pessoal lá da Prozin, o Juliano, o Jadir, o Márcio, toda a equipe lá da Prozin, por terem aceitado o nosso convite. Nessa palestra, pessoal, nós vamos ter como moderador o Flávio também da equipe da Prozin, aí vocês estão vendo ele. O Flávio vai estar ali acompanhando o chat, as perguntas feitas por vocês, ali a votação de vocês, para ao final da palestra fazer essas perguntas aí para o nosso amigo Pércio aqui responder ao vivo aí para vocês, pessoal. Então, já que eu falei ali das perguntas, pessoal, vocês têm o chat aí do lado, vocês podem conversar, interagir entre vocês. E caso tenha alguma pergunta técnica aí para fazer para o Pércio, vocês entram ali no Ask a Question, façam as perguntas e também podem ir votando nas perguntas, e as perguntas mais votadas o Pércio vai responder aí ao final da palestra. Essa palestra também, pessoal, para quem não vai conseguir assistir aí, perder um pedaço ou quiser rever após a palestra, ela vai estar disponível tanto aqui na ferramenta do Crowdcast, quanto no canal da Agrária Malte lá no YouTube. A palestra, por exemplo, de hoje à tarde, pessoal, para quem perdeu, do Carlos Ruiz, da HVG, sobre projeções aí do mercado de lúpulo pós-pandemia, ela já está disponível lá no canal da Agrária Malte no YouTube para vocês assistirem. Então, tanto essa quanto as outras 6 palestras da semana passada já estão lá disponíveis. Então, pessoal, sem me delongar mais aqui, Pércio, bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí, o desafio de fazer essa palestra, esse tema aí que é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, de como melhorar o rendimento no processo cervejeiro, fazendo mais com menos, né? Uhum. O pessoal vai rir aqui agora, mas antes eu brinquei com ele, parece mágica, mas não é mágica, né, Pércio? É tecnologia envolvida, muita tecnologia. Então, Pércio, a palavra está contigo. Obrigado, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu, Mater? Eu é que agradeço, queria agradecer aqui em nome da Prozin, todo o time, né, o convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez participando. E eu queria também agradecer a todo mundo que está aí logado, que está aí assistindo de casa. Infelizmente, esse ano é um ano meio atípico, né? Onde nós todos estamos aprendendo a trabalhar mais com a tecnologia disponível. E por incrível que pareça, está sendo muito útil e eu estou gostando muito de utilizar dessa ferramenta. Mas vamos torcer para que o ano que vem a gente possa também estar com todo mundo aqui no presencial, né? Tomando uma cerveja e se revendo, né? Que além de toda a informação, é um momento também de confraternização, de encontrar os amigos, né? Queria até aproveitar aqui, mandar um abraço para o Edmilson, que já até mandou algumas perguntas ali. Um abraço, Edmilson. Pessoal, seguinte, tema de hoje, como melhorar o rendimento no processo cervejeiro. É um tema muito, muito bacana, e assim, se a gente for aqui ficar entrando nos detalhes, a gente passa uma noite inteira aqui conversando e tem que voltar a falar amanhã de novo. Então assim, eu vou tentar ser muito claro e bem assertivo e resumir no máximo aí tudo que a gente precisa saber. Então eu peguei os principais pontos, né, para a gente poder discutir, falando em relação a como melhorar, né? Falando bem rapidinho aqui, eu não sei se todo mundo conhece a Prozin. A Prozin, muitas pessoas não sabem, tá? Muitas me perguntam, a Prozin é multinacional? Não, a Prozin não é uma empresa multinacional, ela é 100% nacional, é uma empresa especializada em aplicação de bioingredientes, né? Mais especificamente enzimas e outros bioingredientes. É uma empresa que tem mais de 30 anos, né, no mercado. Né? E a gente vem aí trabalhando ao longo de todo esse tempo aí,
contribuindo com as indústrias, né, com vários. A gente atua não somente no mercado cervejeiro, mas em outros segmentos também, ajudando os clientes aí, os produtores a melhorar processos, a buscar mais lucratividade, a desenvolver novas tecnologias, né? Então isso é um pouquinho da Prozin, né, de forma bem rápida. Esses são os segmentos, ó. Prozin hoje é dividida, ó, em trigo, lácteos e especialidades. E cerveja está onde? Dentro de especialidade, né? Cervejaria aqui dentro de especialidade representa aí 40, 50% dessa unidade de negócio. Então vamos lá, gente. Antes de eu começar a falar, qual que é o objetivo? O objetivo desse bate-papo é a gente entender um pouco como as tecnologias elas podem nos ajudar a reduzir as perdas de processo. Tá? Só que antes da gente entrar nesse tópico direto, o que eu queria comentar com vocês? Quando a gente começa a olhar perdas do processo? Essa é uma pergunta que eu gostaria muito que nós estivéssemos no presencial, que eu gostaria muito de ouvir o que várias pessoas entendem, né, e poderiam responder para mim. Que momento que é o momento de se pensar em perdas, em reduzir perdas? Por incrível que pareça, a maioria, que eu já perguntei isso, me respondeu assim, não, a gente tem que, conforme a gente vai aumentando a produção, a gente vai buscando reduzir as perdas. E não é bem assim. Na verdade, quando a gente fala em prever perdas, aumentar lucratividade, isso já nasce lá na concepção do projeto da sua fábrica, né? Por quê? Envolve perdas, por exemplo, paradas por demanda, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma área de filtração que consegue filtrar perfeitamente a minha necessidade, mas eu não tenho uma área de envase que consegue absorver toda essa cerveja que eu filtrei naquele momento. Eu tenho que parar minha filtração para esperar o envasamento alcançar a velocidade da filtração. E assim por diante. Às vezes é braçagem e eu não tenho adega suficiente para colocar o mosto para fermentar. Então, assim, como aumentar a lucratividade e reduzir as perdas, ele já tem que nascer na concepção do projeto da cervejaria. Tem que ser tudo muito bem calculado, né? Então, assim, são coisas que você tem que prever já pensando o quê? No que você vai trabalhar e como reduzir as suas perdas, né? Agora, a gente tem o quê? Tecnologias disponíveis hoje para te ajudar a melhorar o teu processo. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai discutir um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho aqui de tudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Falando em cervejarias especificamente, e também vou apresentar alguns cases, né? Alguns resultados de alguns trabalhos, né? Que eu achei bem interessante colocar aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que são perdas? Né? Qual que é a definição de perdas? Né? Perda é todo e qualquer efeito que você tenha no seu processo, né, inerente ao processo, que reduz diretamente ou indiretamente o lucro da empresa. Ou seja, você está rasgando dinheiro, né, falando em palavras mais claras. Né? E para você calcular as suas perdas, você tem que pensar no seu processo como um todo. Esse mapinha aqui, por exemplo, né, ele traz o quê? Ele traz toda a matéria-prima que entra no processo, né, que aqui a gente está falando especificamente de cálculo de perda de extrato, que extrato é dinheiro no bolso do proprietário. Né? Então, quanto mais eu perco de extrato, menos dinheiro entra para o meu bolso. Né? Então, nesse caso aqui, desse mapinha, a gente está calculando o quê? Extrato total. Entro com malte, eu tenho que sair com o quê? Com extrato. Né? Então, no caso aqui, como que você faz esse cálculo? Né? Você calcula todo o extrato que entrou, todo o que você processou na sua abraçagem e tudo que você processou na sua adega. E no final, a quantidade de malte que entrou tem um rendimento teórico e você vai subtrair isso do seu rendimento prático. Né? O número negativo que você tem é a sua perda de extrato. Né? E isso é muito importante para um processo cervejeiro. E é exatamente nesse ponto que a gente trabalha, reduzindo as perdas,
muitas delas referente a extrato mesmo, né? A quantidade de extrato que você perdeu, e a gente busca reduzir isso. Outras em relação a energéticos, por exemplo, né? Que também é muito importante, o gasto de energia que você tem. Né? Outras referentes, por exemplo, a consumo de água. Né? Outras referente por exemplo, a qualidade, que é outra coisa também. Você tem que produzir mais, gastando menos e mantendo a qualidade. Né? Então, nós fizemos uma divisão aqui, onde você tem que contabilizar todas as suas perdas em cada etapa do processo e como melhorar isso. Um exemplo, braçagem, melhorar rendimento, como que eu faço para melhorar meu rendimento? Ou como que eu faço para reduzir a perda de extrato durante a lavar do bagaço, por exemplo? Como que eu faço para aumentar o meu ciclo de filtração da cerveja, filtrar mais rápido e com mais eficiência? Ou como que eu faço para otimizar a utilização, por exemplo, de uma caldeira de fervura? Ou mesmo na fermentação, como que eu faço para utilizar melhor minha adega, né? O meu espaço de fermentação? Né? Como que eu faço para promover um shelf life maior no meu chopp, para que eu tenha mais tempo para disponibilizar isso para o consumidor, né? e receber menos devoluções? Né? Então, em todos esses pontos, a gente pode fazer um trabalho específico. É claro que cada caso é um caso, cada caso precisa ser entendido, e depois disso, uma ação, né? Quando a gente fala em uma ação, o primeiro ponto é você entender a causa raiz dessa sua deficiência, né? Poxa, eu estou perdendo muito extrato na minha abraçagem. Vamos lá, vamos entender, vamos olhar a fundo a causa raiz. E aí sim, aí você identifica a causa raiz e você age diretamente naquela causa raiz. Né? Faz lá um brainstorm, identifica todos os pontos que você precisa melhorar e daí para frente você vai só trabalhar buscando reduzir essa sua deficiência, né? Seja ela causada por equipamentos, por exemplo. Existem tecnologias que podem suprir uma certa deficiência de equipamentos? Existe, depende do caso, mas existe. Você pode fazer uso de algumas tecnologias que nós disponibilizamos, por exemplo, para recuperar mais mosto no seu virpo, por exemplo. Eu já peguei, depois a gente tem alguns casos aqui, a gente vai falar especificamente disso, mas eu já peguei vários casos que você vai ver, o cara está perdendo muito extrato. E eu mesmo, quando eu estava na indústria, eu mesmo fiz alguns trabalhos que tinha deficiência de equipamento e eu tive que fazer uso de algumas tecnologias para evitar essa perda, né, esse desperdício. Mas a gente vai falar passo a passo, tá? Vamos começar falando de braçagem, né? O que a gente vem fazendo para ajudar os cervejeiros, né, as cervejarias, a melhorar o rendimento dele, a melhorar o processo dele na braçagem. Né? Então, recebimento de processo de matéria-primas, né, é importante. Né, a sua perda você já começa ali atrás, no recebimento, na escolha da matéria-prima. Né? A gente tem vários fornecedores de matéria-prima, mas é muito importante você definir a qualidade da matéria-prima que você vai receber. Por quê? Isso daí vai influenciar diretamente em todo o seu processo, né? Desde a moagem do malte, por exemplo, né? Até a filtração da cerveja final e o shelf life desse produto. Né? Então, assim, a escolha da matéria-prima correta já é uma forma de você começar a minimizar desperdícios que você poderia ter ali no seu processo. Né? E na sala de cozimento, especificamente, a gente tem alguns exemplos aqui de tecnologias, né, que a gente tem disponíveis. Por exemplo, e a gente vai falar de cada um deles especificamente depois mais para frente. Tá? Então, assim, o que a gente tem aqui? Tecnologias enzimáticas, por exemplo. A gente vai entender um pouquinho do que nós estamos falando, o que são tecnologias enzimáticas, né? Mas para melhorar, por exemplo, a extração de açúcares fermentescíveis. O que eu estou falando aqui? É eu extrair mais extrato com a mesma quantidade de malte que eu estou colocando. Né? Eu aproveitar mais extrato, eu conseguir fazer uma extração maior. É possível isso? É possível. Né? É claro que você tem que fazer uma boa medição,
né? Tem que ter um bom controle de processo para que você consiga. O primeiro passo é esse, gente, é conseguir fazer as medições. Para você saber o quanto você está perdendo na sua abraçagem, o quanto você está perdendo na sua adega, o quanto você está perdendo durante filtração. Então, é possível eu medir isso, Pércio? Tecnologias enzimáticas para melhorar a extração dos açúcares fermentescíveis? Sim, é possível você ver esse rendimento a mais, utilizando uma tecnologia para melhorar isso, né? Para reduzir a viscosidade do mosto, né? O que vai impactar isso? Dificuldade de clarificação, por exemplo. Né? Às vezes você tem uma deficiência de equipamento, às vezes você tem uma deficiência, por exemplo, de moagem, né? Você já fez regulagem, fez tudo, mas você tem uma deficiência. Então você acaba tendo um mosto mais viscoso, isso daí vai impactar onde? Na clarificação do mosto, vai impactar muito na filtração final da sua cerveja, né? Então, existem tecnologias enzimáticas para te ajudar com isso daí, né? Então, assim, cada caso é um caso. Tecnologias de inibição de enzimas e outros bioingredientes responsáveis pela formação de precursores de envelhecimento da cerveja. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando em promover uma padronização da estabilidade sensorial da sua cerveja. Ou seja, eu sempre falo isso, sempre que eu estou fazendo um bate-papo aí, conversando sobre cerveja, eu falo, gente, fazer cerveja é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil. O difícil é fazer uma cerveja com qualidade e replicar isso todas as vezes, né? Independente do estilo de cerveja que você está produzindo, né? Essa é a dificuldade. Então aí entra o quê? Primeiro, conhecimento, boas matérias-primas, né? Só que assim, durante o processo, quem já está numa produção já em escala maior, sabe que existe alguns fatores ali intrínsecos do processo que acaba, por exemplo, agregando mais oxigênio dissolvido, né, onde esse oxigênio vai reagir com íons metálicos que você tem ali e outros compostos que provocam o quê? O envelhecimento precoce da sua cerveja. Então, nesse item 3 aqui, eu estou falando exatamente disso. É você trabalhar buscando uma padronização sensorial da sua cerveja. Né? E aqui a gente está falando, por enquanto, só de mostura, tá? Estamos falando da tina de mostura, né? Outro ponto que a gente trabalha aqui na parte quente, uma tecnologia de pré-estabilização coloidal. A gente vai falar também muito rapidamente, um pouquinho mais à frente, sobre shelf life. Como promover o shelf life. E aí a gente vai falar um pouquinho de coloidal, sensorial, né? E microbiológica também. É muito rápido, porque não dá para prolongar muito, mas a gente pode voltar um outro dia e falar especificamente disso, né? Mas assim, aqui na fervura a gente já começa a trabalhar a estabilidade coloidal. Na verdade, estabilidade coloidal você já começa a trabalhar na moagem do teu malte, né? Começa a trabalhar a estabilidade coloidal já na mostura, já começa a trabalhar na lavagem do bagaço e daí para frente. Então, aqui a gente fala em já começar a melhorar o quê? Parte de qualidade da cerveja, né? Que também é muito importante, que está dentro do quê? De perdas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais específico, vocês vão entender o que eu estou falando. Né? E tecnologias para aumentar a capacidade útil, por exemplo, da sua tina de fervura, por exemplo. Né? Promover uma evaporação melhor, né? Evitar problemas com DMS, por exemplo. Né? Então a gente vai falando um pouquinho de cada uma daqui para frente, tá certo? Vamos entender aqui, começar a entender o que são tecnologias enzimáticas, né? Tecnologias enzimáticas são tecnologias onde se fazem uso de enzimas para que você tenha um benefício no seu processo, tá? Então, o que são enzimas? Só para a gente entender aqui um pouquinho, né? O que se pode fazer com uma enzima? Pode-se produzir produtos mais saudáveis, por exemplo. E eu vou dar um exemplo aqui, ó, da cerveja gluten-free, por exemplo. Cerveja gluten-free é uma coisa assim que muitas pessoas, muitas cervejarias vêm me perguntando. Né? 3 semanas atrás eu falei especificamente sobre o processo de produção de cerveja gluten-free que a gente tem feito, né? Então, assim, com o auxílio das enzimas, consegue-se fazer produtos mais saudáveis, né? Produtos, por exemplo, com menor utilização de açúcar, por exemplo, e você tem uma sensação de dulçor também igual.
Eu vou até dar um exemplo mais para frente, a hora que a gente for falar da aplicação da enzima, mas é que tem a ver com açúcar, por exemplo, né? Quando a gente fala de uma bebida adoçada com açúcar, né? A enzima é um produto clean label, porque ela é um coadjuvante de tecnologia, é um produto natural, então você não precisa declarar em rótulo, né? São bioingredientes, né? As enzimas que são úteis, né? E outra coisa, a enzima está em todo lugar na natureza. Na nossa saliva tem enzima, por exemplo. Quando eu estou comendo, por exemplo, um pão, na minha saliva tem alfa-amilase que já começa já a hidrolisar ali os amidos, né? É possível fazer um produto, por exemplo, zero lactose, leite zero lactose. Pessoa que é intolerante à lactose tem que tomar um leite ou comer uma comida sem lactose. É possível fazer com o uso de enzimas. E existem enzimas até para a pessoa tomar, por exemplo, antes de consumir alguma coisa. Eu quero comer uma pizza que ela foi feita com queijo que tem lactose. A pessoa toma o blend enzimático e pode consumir tranquilamente, né? Então a pessoa ingere enzima, né? Produtos inovadores, né? A gente está sempre desenvolvendo, porque reduz custo de produção com utilização de enzima, que hoje, o Mater comentou um pouquinho, redução de custo nessa época que nós estamos vivendo, todo mundo já vinha se falando nisso, mas agora mais ainda, né? Principalmente a gente vê aí no mercado que está sofrendo muito com isso, que é o mercado craft, né? Das artesanais. Então é muito importante nesse momento falar de redução de custo, né? Aumentar rendimento, é tudo aquilo que melhora a lucratividade da cervejaria, né? Aumentar o shelf life. Poxa, quanto tempo eu tenho de shelf life no meu chopp? Quanto tempo esse chopp está no meu tanque aqui, porque o pessoal não está consumindo o chopp tanto quanto a gente gostaria, né? E assim, gente, só fazendo aqui um parênteses, tá? É uma outra perguntinha que eu sempre faço. Qual a diferença de um coadjuvante de processo e de um aditivo, né? Porque as enzimas, ó, tem até uma nota aqui, enzimas são coadjuvantes de processo. O que são coadjuvantes de processo? Coadjuvante de processo é tudo aquilo que você utiliza como auxiliar de produção, que você coloca no seu produto para te trazer um certo benefício e depois ele sai do teu processo, né? Ele sai de uma forma, por exemplo, retirado por filtração, por exemplo, ou inativando a atividade dele no seu produto, né? Então é um coadjuvante de processo, um coadjuvante de tecnologia. O aditivo não, o aditivo você coloca e ele segue no produto, né? Então ele é um aditivo. E os aditivos, se ele não for clean label, não for uma coisa natural ou intrínseca do próprio produto, ele precisa necessariamente ser declarado em rótulo, né? Então essa é a diferença. Então aqui, ó, você está vendo que ele é um coadjuvante, as enzimas são coadjuvante de tecnologia. Você põe e elas depois são retiradas do seu processo, né? Mas vamos lá, continuar entendendo aqui as enzimas. As enzimas, uma outra perguntinha que eu sempre faço. Eu acho bem interessante porque é bem dividida as opiniões. Enzimas são organismos vivos? Uma pena que não dá para escutar agora as respostas. Mas está aí uma coisa que eu queria ouvir. A maioria das pessoas fala, não, é organismo vivo. As outras, não, não é organismo vivo. E fica naquela, né, naquela discussão. É bem interessante. Assim, as enzimas não são organismos vivos, tá? São cadeias polipeptídicas. O que são cadeias polipeptídicas? São proteínas, né? Então, assim, uma enzima é uma proteína, né? Então, assim, no malte tem proteína, né? Nós temos proteínas ali no malte. E essas proteínas são hidrolisadas, outras não. As enzimas são uma proteína, é uma cadeia polipeptídica, né? Não são tóxicas. Eu acabei de comentar, né, que inclusive agora tem blends aí de enzimas, lactase, algumas proteases para pessoas, por exemplo, com deficiência que não pode consumir glúten, por exemplo, ou lactose. Então elas não são tóxicas, você pode fazer uso tranquilamente. Apresentam alto grau de especificidade. O que significa isso? Que uma enzima, se você fizer a utilização de uma tecnologia enzimática, por exemplo, para reduzir a viscosidade do teu mosto, ela jamais vai interferir em qualquer outro fator que não seja a viscosidade, né? Elas são muito específicas.
né? E isso é muito bom, porque isso daí permite você trabalhar em vários pontos e assim, em momentos diferentes, né? E você consegue trabalhar para aquela determinada situação que você deseja, sem interferir em outras, né? Ela faz a reação dela ali e acabou, né? São baratas e seguras, porque ela vai, faz o trabalho dela e ela não para, ela continua fazendo, até a hora que você fala assim, tá bom, enzima, chega, agora eu não quero mais. Então aí você interrompe o trabalho dela. Aqui, nessas figuras aqui, só para vocês entenderem como que as proteínas elas são constituídas, tá? Então isso daqui ó, é uma estrutura primária de uma proteína, depois você tem a estrutura secundária, porque essa primária ela começa a sofrer algumas ligações e ela vai enovelando, tá vendo? Ó, é uma estrutura secundária, ou seja, é uma evolução. E depois você tem a terciária, que é o que a gente chama de estrutura globular, e depois você tem uma quaternária, que são duas ou mais terciárias juntas, né? As enzimas, em qual estrutura as enzimas estão? Elas estão aqui, ó, entre a terciária e a quaternária. Você tem algumas enzimas que podem ser terciárias e tem algumas enzimas que podem ser quaternárias, tá? O que que acontece? A enzima, ela tem aqui no centro dela um sítio ativo, é o que diferencia ela das proteínas, tá? Então a gente até fala assim, toda enzima é uma proteína, mas nem todas proteínas são enzimas, tá? Porque a enzima tem aqui um sítio ativo, aonde ela vai pegar o substrato, ela vai se encaixar no substrato, vai promover a hidrólise e depois ela sai, ela libera o produto, né? Por exemplo, ela vai, pega o substrato, hidrolisa e libera, por exemplo, glicose no meio. Ela vai, pega outro substrato e libera glicose no meio. Ela fica trabalhando sempre assim. E é nesse centro ativo que ela se encaixa no substrato, né? Uma amilase, por exemplo, ela vai e se encaixa no amido. Uma protease, ela vai e ela se encaixa na proteína, né? Uma glucanase, ela vai e encaixa num glucano e ela vai hidrolisando e liberando o produto no meio, até o quando eu quiser. É por isso que a gente tem, por exemplo, as rampas, né? Temperatura e tempo na abraçagem, né? Rampa de mostura, para que cada enzima que tem ali no malte possa trabalhar da melhor forma, né? E produzir aquilo que a gente deseja. Muito bem, ó. O que uma enzima faz então? Né? Elas aceleram reações, né? Por exemplo, olha aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, nesse gráfico aqui, a linha vermelha, ela está mostrando o quê? Uma reação normal, né, sem o uso de enzimas. E o azulzinho está mostrando uma reação, né, com a utilização da enzima. Você precisa de uma quantidade de energia bem menor para que você consiga fazer a mesma coisa. É o exemplo que eu ia falar agora mesmo. Eu tive um trabalho bem interessante com uma indústria que produz uma bebida e eles utilizam açúcar invertido, né, o açúcar líquido. E essa indústria, eles faziam inversão ácida, né, com calor e acidificando o xarope de açúcar. Eles levavam 60 minutos de cozimento desse açúcar para ter completa inversão. Aí eu fui lá e nós fizemos a aplicação de uma enzima e nós reduzimos esse tempo todo de processo dele para 15 minutos. Ele tinha no final a mesma concentração, o mesmo Brix, né, do que ele tinha antes fazendo em 60 minutos. Então aí você para e calcula o quanto ele economizou de vapor, né, o quanto ele aumentou a capacidade de utilização do tanque dele, que era o issue dele, era esse, ele não queria investir, ele não queria comprar tanque novo, mas ele precisava usar mais o tanque dele. Então assim, de 60 minutos nós reduzimos o processo dele para 15 minutos. Olha o quanto ele não conseguiu com a aplicação de uma enzima, né? Isso só para mostrar qual que é o trabalho da enzima. É esse, é acelerar reações. Né, conseguir com que você tenha um resultado talvez melhor de qualidade num tempo menor. Agora uma coisa muito importante, falando das tecnologias enzimáticas, né,
é que você precisa proporcionar para ela, né, condições ideais de trabalho, né, que nem, por exemplo, aqui, ó, pH, né, temperatura e pH de atividade. São os dois fatores aqui importantíssimos para o bom funcionamento da enzima. Pessoal, braçagem, rampa de braçagem, é isso aí. Por que eu tenho lá temperatura X, tempo X, né, um pH ali de mostura controlado, né, para que as suas enzimas trabalhem bem, né? Mas vamos lá, ó, temperatura e atividade. Esse gráfico aqui, o primeiro gráfico, né, atividade relativa, né, por temperatura. O que ele me mostra? Ele me mostra, olha, que com 40 graus essa enzima tem uma atividade X e eu começo a aquecer, né, o substrato, a atividade dela vai subindo. Chega até num topo aqui, ó, que é o quê? É o ponto ótimo de trabalho dessa enzima. Porém, tá, se eu continuar aquecendo, né, ela começa a perder a atividade. E o que acontece nesse ponto aqui, pessoal? Essa enzima está inativada. Tá? Então, isso significa que eu tenho o quê? Que controlar a minha temperatura para que eu tenha o melhor de atividade da minha enzima. Ou seja, cada tecnologia, cada enzima, ela vai ter um pH ótimo e uma temperatura ótima de trabalho. Tá bom, Pércio, eu fui subindo a temperatura e você falou que ela inativou aqui a 100 graus, certo? Mas e se eu continuar descendo aqui e chegar a 0 grau, ela vai inativar? Não, ela não vai. O que acontece é que ela entra em estado de dormência, né? Essa enzima ela vai estar ali, ela não vai estar trabalhando. E quando você aquecer e der a temperatura de trabalho ideal para ela, ela volta a trabalhar normalmente. É por isso, por exemplo, que a gente consegue pegar uma enzima, colocar numa câmara fria e ela tem um shelf life longo, ela vai ficar ali em temperatura mais baixa, ela se mantém. Né? Agora o pH, mesma coisa, muito parecido, ó, atividade relativa e pH. Né? Então eu tenho o que aqui? O que me mostra? Que um pH 4, essa enzima tem uma atividade X, eu começo a aumentar esse pH, ela chega num pH ótimo de trabalho, que nesse caso está aqui perto de 6, né? Um 5,5 talvez. Se eu continuar aumentando, o que acontece? Ela começa a perder atividade e chega a um ponto que ela é inativa. Perdeu a atividade. Então a tecnologia, a enzima, ela tem que ser bem tratada, tem que ser bem cuidada para ela funcionar muito bem. Agora no pH, e se eu trouxer o pH agora para mais ácido, por exemplo? Diferente da temperatura baixa, ela é inativa também. Então eu posso inativar tanto com pH alcalino quanto com pH ácido. Tá? Mas daqui é mais para falar que você precisa proporcionar o meio adequado para que ela possa trabalhar. Tá? Desse ponto para frente, a gente já vai começar uma parte mais prática, mais gostosa de ver, tá? De falar. E aí o que eu queria falar para vocês, pessoal, é assim, usem e abusem das perguntas aí, que isso daí vai contribuir muito para que vocês entendam mais e de repente alguma coisa que eu não falei aqui, a gente possa estar trazendo para vocês, tá? Então vamos lá. O que isso daqui? É um comparativo, tá? Que eu vou mostrar para vocês de produção com e sem a utilização de uma tecnologia enzimática, tá? Nem nesse caso aqui, o que a gente vai tentar mostrar aqui, né? A utilização na cervejaria, para quê? Para uma conversão mais rápida, para que você tenha uma hidrólise melhor dos açúcares, para que você consiga disponibilizar mais açúcares fermentescíveis, por exemplo, né? E aí, benefício esperado, né, do projeto, o que foi? Uma redução mais rápida de viscosidade, né, um aumento na extração de açúcares, né, ou seja, um rendimento maior, né, aumento do teor de aminoácidos, para que você tenha uma fermentação melhor, por exemplo, né, e diminuir, é óbvio, né, gastos energéticos. Né. Então, o que esse primeiro gráfico aqui mostra para a gente, nesses testes que nós fizemos? Né? Esses testes aqui foi em relação à dosagem, né, de uma enzima. Ele mostra o quê? Redução de viscosidade. Isso daqui é case real, tá, gente? Isso
daqui realmente foi feito. Esse primeiro gráfico, nós testamos o quê? Dosagens. Por que isso? Porque é importante. Se você, por exemplo, não trabalhar numa dosagem correta, na quantidade correta de enzima, talvez você não tenha o máximo de possibilidades que você precisa ali. Não tenha o resultado tão bom quanto você poderia ter. Né? Então aqui, ó, no final aqui, o que nós tivemos com 500 gramas por tonelada de malte de aplicação dessa enzima, né? Essa enzima no teste 4. Foi o melhor resultado que nós tivemos. Aqui com 400, com 300 e com 200. Por que 200? Porque 200 é a orientação mínima de dosagem dessa enzima específica para que você reduza a viscosidade do seu mosto. Então isso daqui nós fizemos em bancada, tá? Esse gráfico aqui. Ele foi feito num banho. Então nós colocamos lá o teste 1, né? 200 gramas, nós tivemos 1,36 CP de viscosidade. E fomos aumentando, chegamos até 1,15. Isso aqui é só para mostrar que a enzima realmente funciona na redução da viscosidade. Tá? E aí agora que vem o gostoso do negócio, o legal de ver. Isso daqui foram várias produções que nós fizemos num cliente e para enxergar resultados sem aplicação dessa tecnologia e com a aplicação. Olha só como que ficou esse gráfico, que legal. Isso daqui foi com 500 gramas por tonelada, tá? de matéria-prima na mostura. Né? E isso daqui, ó, tempo de filtração na tina filtro, não foi filtro prensa. Então aqui, ó, foram vários fabricos, né, que nós testamos e o resultado com enzima ele sempre ficou bem abaixo do que nós não adicionamos a enzima. O que isso daqui me mostra, gente? Que eu consigo clarificar num tempo menor a mesma quantidade de mosto que eu filtraria, né, sem a utilização. Eu consigo reduzir o meu tempo de processo. Ou seja, eu vou economizar aqui tempo de utilização da tina, eu vou reduzir aqui energia que eu estou consumindo ali, né? Eu vou conseguir produzir depois no final, por exemplo, de um mês, o quanto eu conseguir produzir a mais com essa economia de tempo, né? Sem falar o quê? Na qualidade da cerveja, porque eu estou enviando para a minha fermentação um mosto menos viscoso. A levedura vai ter um perfil de fermentação melhor, vai fermentar mais livre. Eu vou ter uma sedimentação melhor na maturação, porque eu estou com um mosto menos viscoso. E coluna versus viscosidade, sedimenta mais rápido. E temperatura, né? Sedimenta mais rápido. Né? Então, assim, depois eu vou ter o quê? Uma filtração final da minha cerveja melhor. Eu vou conseguir ter um ciclo de filtração mais alongado, né? Um ciclo de filtração maior. Então, isso me traz economias. Né? Já vou até falar um pouquinho aqui lá da filtração final. Mas, por exemplo, se eu consigo filtrar, em vez de 5 horas, eu consigo filtrar 10 horas direto, olha o quanto eu economizei com elemento de filtração, com terra, com estabilizante coloidal e tudo mais. Né? Então isso traz, sem falar em energia, né? Energia, água para CIP e tudo mais. Então essa tecnologia, né, esse tempo de filtração é bem bacana, bem interessante de se ver. E aí falando de rendimento, né? Nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo o que aqui? É rendimento da sala, tá vendo? Ó? Com e sem a aplicação dessa enzima. Nós tivemos aqui, com a aplicação, 2% a mais. Né? Aí muitas pessoas perguntam assim para a gente, mas o que ela faz ali dentro que ela te traz esse rendimento? Né? Falando de uma forma bem assim, básica, né? No português mais simples, o que a gente faz aqui? Essa enzima, né, associada também com as enzimas do próprio malte, você consegue pegar uma porção ali do grão que a gente fala assim, ainda não foi convertido em malte, e a gente consegue fazer a extração dos açúcares ali. Por isso que você enxerga um rendimento melhor. Então vamos lá, gente. Esse gráfico aqui é muito interessante. Depois, com o tempo, com calma, a gente pode discutir um pouquinho mais. Olha aqui, ó, questão de tempo, com a mesma enzima, viu, gente? Isso daqui foram várias amostras que nós tiramos e fomos fazendo.
Sem a aplicação da enzima, a minha sacarificação ela ocorreu com 30 minutos. Com a utilização da enzima, com 20 minutos. Então, assim, eu consegui reduzir aqui o tempo de sacarificação em 10 minutos, que também, associado aos outros ganhos de processo, vão se somando e você tem uma utilização muito mais otimizada do teu equipamento, né? E ainda eu nem estou contabilizando aqui o quanto esse 2% de extrato ele representa mais no final do mês, né? Falando em dinheiro mesmo, né? Em cerveja produzida, né? Então, assim, bioingredientes, desenvolver produtos inovadores, né? Com qualidade e maior valor agregado, né? Menor custo de produção, melhora as perdas durante o processo, aumenta a capacidade produtiva, aumenta o shelf life, né? Falando de microbiologia, sensorial. Eu já falei que a maioria dos bioingredientes são clean label, né? Esse daqui, o que é isso daqui? Esse daqui foi um cliente, né, que chamou a gente, eu não lembro agora a produção, não é uma produção muito grande, mas ele precisava aumentar a capacidade de fervura dele. Olha, vocês podem observar que aqui está quase, parece que vai derramar, mas não derramou. Ele tinha essa deficiência porque quando ele comprou os equipamentos dele, ele concebeu o projeto dele, veio com uma deficiência. Ele conseguia produzir mais na mostura dele, mas não conseguia colocar tudo aqui. E principalmente quando ele entrava com o lúpulo aqui, isso daqui derramava tudo. Olha a perda de extrato que o cara tinha. O que nós fizemos aqui? Falou, cara, a gente tem uma solução aqui para que na hora que você adicione o lúpulo, ele não derrame. Né? Que é um antifoano, ele quebra as espumas aqui. Então, com isso, ele conseguiu uma fervura bem intensa, não perdeu o mosto, não derramou. E ele melhorou, além disso, você melhora o quê? Taxa de evaporação, você não tem aquela espuma ali segurando, né? Melhorando a taxa de evaporação, você elimina melhor os compostos voláteis também, né? Consegue até ver aqui em cima, ó, quando nós colocamos o chapéu, ó, a saída do vapor, né? Aí, enzimas, mas aqui eu estou falando de outros ingredientes, tá? No anterior eu falei de um antifoam, que a gente utiliza para aumentar a capacidade, não só da fervura, mas depois a gente vai falar do tanque de fermentação. E aqui é um outro bioingrediente que a gente trabalha. O que ele faz? Ele tem vários benefícios, a gente vai falar de cada um deles. Eu espero que a gente tenha tempo de falar pelo menos um pouquinho de cada um deles. Mas nesse caso aqui, gente, isso daqui é a formação de um trube. Olha como está esse trube. Nem parece que é trube. Se não falar que é trube, a pessoa pode até achar que isso daqui é resíduo de levedura, sei lá. Olha o tanto que ele tinha de arraste de trube aqui, ó, para dentro do fermentador. Quase 10 ml de arraste de trube. Quem sabe, o mal que isso faz para a cerveja, sabe bem do que eu estou falando. Esse tipo de formação do trube aqui, o que ele provoca, gente? Principalmente arrasto de trube e perda de extrato. Olha só o quanto esse cliente perdia. Ele perdia 1.080 hectos por mês de extrato aqui no virpo dele. Né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá, identificamos essa deficiência dele, né, que tinha deficiência estrutural também. Nós olhamos tudo, né, questão de ponto isoelétrico, tudo, mas no caso dele aqui era uma deficiência de equipamento. Né, e nós fomos lá, fizemos a aplicação desse extrato, né, que a gente utiliza muito, não só para esse tipo de trabalho, mas também para estabilização coloidal e sedimentação de levedura na maturação. Mas olha como ficou a formação desse trube. É o mesmo virpo, ó, o mesmo virpo. E olha como ficou o arrasto de trube, zerou. E a perda de mosto aqui na tina, zerou também. Né? Então, assim, o que ele ganhou com isso, gente? Deixou de perder mosto, né? Deixou de mandar trube para dentro do fermentador. Tudo bem que depois se você tira isso no trube frio, mas você pode ter vários problemas ali dentro, desde problemas de perfil de fermentação, até, por exemplo, um amargor indesejável ali, né? Que o pessoal, às vezes a gente pega, né? E outros problemas aí que a gente não vamos aprofundar nisso agora. Mas isso daqui foi um case muito interessante, que eu achei bem bacana de trazer.
sei que muita gente já conhece, mas vale a pena. Quem não conhece ainda e que tem algum tipo desse problema aí, vale a pena investigar para ver como essa tecnologia pode te ajudar. Já passando para fermentação e maturação, né? Falando o que? De tanque fermentador e tanque maturador. Principalmente, gente, em épocas de alta produção, muitos clientes me procuram. Tá? Por quê? Precisa produzir mais para conseguir atender a demanda, né? Que na alta, quando você está no alto verão, por exemplo, tem cervejarias que não conseguem entregar o que precisa. Né? Já aconteceu várias vezes, vários clientes, eu conversando, falar para mim, falar, cara, se eu tivesse como produzir mais hoje, eu já estava vendido, eu não tinha problema nenhum. Então a gente fala muito nessa etapa que existem tecnologias para que você consiga produzir mais com os mesmos equipamentos que você tem. Tem um cliente meu que eles estavam já pensando em fazer um investimento para comprar alguns tanques, mas eles não tinham tempo, eles precisavam produzir. Fazendo utilização de algumas tecnologias, né, em conjunto aqui, nós conseguimos que ele conseguisse colocar 2 fabricos a mais por tanque fermentador. E com isso, na soma total, é como se ele tivesse comprado 3 novos tanques, né, com essa utilização. Então, assim, otimizamos o volume do tanque. Ele pôde colocar mais mosto para fermentar no mesmo tanque. Né? E na maturação também, a gente fala também de coisas parecidas. Mas não só em relação à capacidade do tanque, mas a gente também fala nesse ponto aqui de tecnologias para você, por exemplo, reduzir o tempo que a cerveja fica dentro do fermentador, por exemplo. Né? Vamos passando aqui, né, que eu vou falando para vocês. Ó. Tecnologias para aumentar a capacidade da sua adega, né? Mais ou menos aí 25%, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do quanto você hoje deixa de headspace na fermentação. Né? Tecnologia para reduzir o tempo de fermentação e padronizar o teu processo, para que você tenha sempre um processo bem padronizado, né? Aquela questão de você produzir sempre a cerveja com a mesma qualidade. Né? Economia, por exemplo, na dosagem de lúpulo, por exemplo. Tem um case bem legal que eu vou contar para vocês aqui, inclusive eu tenho um gráfico aqui para mostrar. Você consegue economizar, por exemplo, mas eu vou, aqui na fermentação, eu vou extrair mais compostos amargos? Não, não é isso, você deixa de perder. Tá? Economia, por exemplo, com água, com sanitizante. Né? Aí depois você pega aqui em maturação, tecnologia porque para melhorar, aumentar, né, sedimentar mais rápido e você ter uma cerveja mais clarificada. Pessoal que não tem filtração, é uma cerveja que ele não filtra, faz muita utilização de tecnologias para isso. Para quê? Para que você tenha uma cerveja sempre com a mesma característica de turvação. Né? Tem um case também bem interessante que depois eu conto para vocês, na hora que a gente estiver falando especificamente, sobre turvação, porque turvação é uma qualidade perceptível ao consumidor, né? Como também uma cerveja filtrada, o brilho, a limpidez também é perceptível ao consumidor. Então você tem que tomar cuidado com isso. Né? Tecnologias para promover maior shelf life, a gente vai falar, né, sensorial, fisicoquímico e microbiológico, que é assim, para mim, hoje, é onde a gente tem que estar colocando nossa atenção, né? Para conseguir agradar um consumidor cada vez mais exigente, né? E o Brasil, daqui para frente, vai ser assim, o consumidor quer cerveja com qualidade, com custo bom, né? Então, temos que fornecer isso. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai falar, de padronização de processo, qualidade sensorial da cerveja, com foco ali na fermentação, né? Diacetil, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Algumas, como eu, quando eu falo de acetil, eu chego até a arrepiar, porque uma cerveja, para mim, com diacetil alto é intragável. Eu prefiro tomar uma com acetaldeído do que com diacetil, eu costumo falar, né, brincar. Mas é verdade, o diacetil ele deixa um off-flavor amanteigado na cerveja. Né? Então, incomoda por demais. E a detecção ela é muito pequena, com 0,1 miligramas por litro, você já consegue perceber. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que já conseguem. Imagina com 0,2 então, né, se você tiver um problema. E o diacetil, ele é produzido pela levedura,
né? E depois ela é metabolizada também pela levedura, né? Então, assim, para isso, eu tenho que seguir o meu processo e acompanhar, porque eu sei que eu vou ter o diacetil ali, então eu tenho que esperar ele reduzir, né? Que ele caia para baixo de 0,1 miligramas por litro. E isso, muitas vezes, não acontece no mesmo tempo, por exemplo, da atenuação de extrato. Eu vou mostrar um gráfico aqui, mas eu tive um cliente tempos atrás que ele esperava de 1 a 2 dias, dependia. De 1 a 2 dias, tinha tanque que era um dia, tinha tanque que eram 2 dias, que ele tinha que ficar esperando a redução do diacetil. Ou seja, ele estava consumindo energia, frio, tempo, né, de utilização do tanque, só para esperar o diacetil reduzir. E aí foi aí que nós entramos e fizemos um trabalho em relação ao diacetil. Não vou entrar aqui muito na questão da formação do diacetil, mas o que acontece? A levedura pega o alfa-acetolactato e acaba convertendo ela em diacetil e depois ela reduz ele em acetoína. É o processo normal. O que essa enzima, tá? Alfa-acetolactato decarboxilase, o que ela faz? Ela pega o alfa-acetolactato e já reduz ele direto em acetoína. Ou seja, você não tem a formação excessiva do diacetil, né? Então, com isso, o que eu consigo? Meu extrato reduziu, chegou no extrato limite, eu já posso abrir frio, acabou. Eu não preciso ficar esperando o meu diacetil chegar na especificação. Eu sei que muitas pessoas não fazem análise de diacetil, mas seguem a sensorial, né? Então, isso é muito bom. E assim, para quem não consegue fazer análise de diacetil, você usar essa enzima para padronizar o seu processo é a melhor coisa que tem. Você nunca vai ter problema de diacetil, né? Olha aqui, ó, que interessante. Daqui é uma curva, né, de acetil que nós construímos nesse cliente. Isso daqui é a curva normal dele, sem utilização da enzima, tá? Então você tem aqui, ó, no terceiro dia, o pico de formação de acetil. E depois ele começa a reduzir lentamente. Essa linha vermelha é a especificação, que está aqui mais ou menos no 0,1 miligramas por litro. E olha só, chegou a 0,12 e não reduziu mais, né? Esse tanque ficou a 0,12. Tudo bem, 0,02 provavelmente ninguém percebeu. Mas esse era o processo normal, ele tinha que esperar até 2 dias às vezes para poder abrir frio. Aí com a utilização da enzima, olha só, onde ficou o pico. Nunca chegou acima do linear de percepção, sempre ficou abaixo. Primeiro ponto, tá? Que nós nos deparamos aqui, fizemos várias aplicações. Primeiro ponto, a gente no começo não conseguia encontrar um resultado positivo. Por quê? Existe uma característica, tá, dessa enzima que você tem que entrar com ela primeiro no mosto e depois com a levedura. Se for o contrário, você já vai ter o pico de formação do diacetil. Primeiro ponto. Então, sempre com essa tecnologia, a gente entra primeiro com a enzima e depois com a levedura. Tranquilo. Fez isso, vai acontecer exatamente como está nesse gráfico. Você vai ficar sempre abaixo do linear de percepção. Segundo ponto, as pessoas perguntam, Pércio, então vai ser zero a formação de diacetil? Não, não vai ser zero, sempre acontece uma formaçãozinha, mas abaixo do linear de percepção. Com isso daqui, ele ganhou 2 dias aí de tanque livre para ele encher de novo e antecipar a produção dele, aumentar o volume de produção, né? Com isso ele conseguiu economizar energia, aumentar a produção dele. E nesse cliente específico aqui, nós fizemos o uso também do antifoam. Por quê? Para ele conseguir ganhar mais capacidade de volume no tanque, né? A gente brinca, né, com a utilização desse antifoam, o limite é o spray ball. A gente brinca assim, mas é verdade. Você pode chegar lá em cima, beirando o spray ball, você não vai ter espumamento excessivo, né, durante a fermentação, então não vai ter derramamento, perda de extrato, né? E nesse caso aqui, que eu falei para vocês que a gente consegue o quê? Ver algumas economias, né? Por exemplo, a gente tem aí aumento de 15% a 25% da capacidade do tanque, né? Você não precisa deixar o headspace, tem cervejaria que consegue colocar até 2 fabricos a mais no mesmo tanque fermentador, né? Redução da perda de compostos amargos.
Isso daqui foi um trabalho também junto com um cliente que ele utilizava só na alta temporada. Ele precisava produzir mais, ele fazia a utilização dessa tecnologia, conseguia atender a demanda sem precisar de investimentos, né, na fábrica. E ele começou a perceber que ele fazia um ajuste de amargor e ele tinha sempre um resultado maior. E aí ele começou a perceber que ele estava tendo um rendimento a mais. E aí ele conseguiu o quê? Ajustar lá na abraçagem, né, lá na fervura, ele fez um ajuste e aí ele conseguiu padronizar o amargor dele. O que acontece aqui, gente? Não é que a gente extrai mais ali na fermentação, não é nada disso. Você deixa de perder no espumamento. Né? O que acontece? Na espuma você arrasta os compostos amargos, eles ficam aderidos na parede do tanque e você acaba tendo uma redução maior do que o normal ali na fermentação do amargor. Então você consegue melhorar isso. Né? E aí, consequentemente, um tanque que não tem um espumamento em excesso, vai ser muito mais fácil de você fazer a limpeza desse tanque. Então você consegue o quê? Reduzir tempo de CIP, consegue reduzir consumo de água, consegue reduzir gastos com sanitizantes, né? Então, assim, é uma tecnologia muito interessante para ser utilizada sozinha, não só para aumentar a capacidade do tanque, né, mas também para buscar essas outras economias. Quanto que 11% de economia em lúpulo representa para mim no final de um ano? Né, quantos quilos de lúpulo eu não vou estar economizando? Né, um dos ingredientes também mais caros da cerveja. Né? Fora a redução, alguns gastos aí com água, com sanitizantes, aí que você tem que também contabilizar. É um produto também clean label, você não precisa declarar, ele entra e sai da cerveja, não segue na cerveja, né? Então, muito fácil de trabalhar. E ele pode ou não ser associado ao anterior, né? Para que você não precise ficar esperando redução do diacetil e possa acelerar o seu processo aí de fermentação por conta disso. Né? Esse daqui é o gráfico que eu falei, ó, mostrando aqui ó, até 11%. Sem aplicação, né, e com aplicação. Então você teve o quê? Um resultado de IBU mais alto. Né, uma amargor até 11% aí de rendimento, aí, de economia, na verdade. Né? E aí aqui a gente entra já em shelf life. Né, falar um pouquinho para vocês, não vou aprofundar, como eu falei. A gente está sempre fazendo workshop junto com os representantes da agrária, com a própria agrária aqui. A gente pode pegar esse tema para aprofundar mais da próxima vez. Né? Mas shelf life é o que nós chamamos de vida de prateleira, né? Ou prazo de validade. E quem determina, né, esse prazo é o produtor. Tá? Você que vai falar, ó, minha cerveja tem 6 meses de validade. Não, minha cerveja tem 1 ano de validade. Isso é você que define. Só que uma vez que você definiu isso, você tem que cumprir com isso. Até um dia antes de vencer, ou até no dia que está vencendo, o consumidor tem que consumir esse produto e ele tem que estar apto para o consumo. Né? E quando eu vou definir isso, o que eu tenho que pensar? Primeira coisa, tempo para a venda dessa cerveja, né? Tempo para o consumo dessa cerveja pelo cliente final. Né? E assim, garantir o shelf life da cerveja não só garante que a minha marca vai se perpetuar no mercado, ou seja, ela não vai ter rejeição, como também evita prejuízos. Evita, por exemplo, eu receber reclamação e o cliente fala assim, meu, essa cerveja é horrível, porque você pode ter certeza, se uma pessoa tomou sua cerveja e não está nas características adequadas para o consumo dela, ela vai falar para outras 10 pessoas que não foi boa. Né, o contrário poderia ser assim também, mas não é, infelizmente. Então vamos lá, quais são as etapas, né, para você garantir um shelf life? Primeiro, produção, ou seja, dentro de casa, né, dentro da cervejaria, né, desde a matéria-prima até o produto pronto na garrafinha, né, a cerveja na garrafa, você vai trabalhar o shelf life. Porém, não pode esquecer o quê? Estocagem vai influenciar, o transporte. Por exemplo, eu produzo a cerveja aqui em Entre Rios. Eu só vou transportar para Guarapuava. Perfeito. Está perto. Mas e se eu for mandar essa cerveja, por exemplo, para Manaus, por exemplo? Né, eu tenho que pensar nisso. Pô, essa cerveja vai viajar, vai para longe. Então, meu shelf life já tem que prever isso. Exposição
para compra do consumidor, você muitas vezes não tem ação, né? Então você já tem que pensar nisso quando você for pensar no shelf life do seu produto. Muitas vezes, falando, por exemplo, de chopp, você fala pro teu cliente ali que ele tem que armazenar em câmara fria. Mas eu já vi várias vezes barril de chopp até no sol que o cara recebeu e na correria do dia a dia ele acaba esquecendo ali. Então, exposição e depois o consumo, né? Então, fechando o pacotão, desde a matéria-prima até a garrafinha na mão do consumidor, a gente tem que prever para trabalhar esse shelf life, tá? E aí, como que eu trabalho isso? Dentro da indústria, tá? Falando da indústria. A gente trabalha isso em 3 blocos. É claro que isso daqui é um resumão, tá, gente? Se a gente for falar de shelf life, a gente vai ter que pegar o processo e ir bloco por bloco, mostura, tina filtro, e aí moagem, né, na verdade, começa já na moagem. Mas aqui, resumidamente, a gente trabalha uma parte coloidal da cerveja, que é a estabilidade físico-química ou coloidal, estabilidade sensorial e microbiológica. Sendo que a fisicoquímica ou coloidal e a microbiológica interferem diretamente na sensorial. Você conseguindo promover uma boa estabilidade fisicoquímica e uma boa estabilidade microbiológica, você já consegue ter um bom caminho para ter uma boa estabilidade sensorial. Só que aí também, falando de estabilidade sensorial, vai envolver muitas outras coisas também, tá? Então vamos entender isso daqui, ó. Shelf life da cerveja, polifenóis, proteínas e carboidratos. O que significa isso? Na cerveja, você tem alguns compostos ali dentro que provocam uma instabilidade coloidal, ou seja, ela se apresenta em forma de quê? De turvação na cerveja. Então quando a gente fala principalmente de uma cerveja filtrada, eu quero o quê? Que a minha cerveja ela tenha o mesmo brilho, a mesma limpidez do começo ao final do prazo de validade dela, tá? Só que você tem ali dentro esses compostos que estão solúveis, que eles acabam reagindo entre si, provocando uma turvação na cerveja. E aí, que acontece? Eu tenho que estabilizar, é uma instabilidade. Eu tenho que buscar estabilizar essa parte para que eu consiga o quê? Um pedacinho do meu shelf life garantido. No caso, eu consigo fazer uma dissorção, uma sedimentação, uma hidrólise, controles de processos é fundamental para que você tenha uma boa estabilidade fisicoquímica. Por exemplo, de controle de processo, moagem do malte. Uma moagem onde você tem a casca muito cisalhada, muito quebrada, durante a mostura e depois a lavagem do bagaço, eu vou ter a extração muito alta de polifenóis, seguramente acima de 240 miligramas por litro. E isso vai impactar diretamente na minha estabilidade coloidal ou fisicoquímica, mas também na sensorial. Eu vou ter uma cerveja, se eu não fizer uma boa estabilização, com uma distringência muito forte, né? Aí falando de auxiliares de processo que vão me ajudar o quê? Fazer essa estabilização. Como que eu faço isso? Eu tenho que retirar principalmente polifenóis e proteínas. Sabe aquela historinha, quando um não quer, dois não briga e daí vai? Eu tiro eles, eu tiro polifenol, eu tiro proteínas, ou tiro só polifenol, só proteína. A gente não vai entrar aqui em qual dos dois que é melhor tirar, que a gente não tem tempo hoje. Mas existe uma relevância, tá? Polifenóis se liga a outras 40 proteínas, por exemplo, né? Aí falando da microbiologia, né? Microbiologia, quem que causa isso? Diferente da fisicoquímica, que são principalmente polifenóis e proteínas, né? São os micro-organismos deteriorantes, né? E aí eu consigo estabilizar de que forma? Uma pasteurização, tendo um bom controle de processo, bioprotetores. Falando de processo aqui, gente, por que eu tenho que ter um bom controle de processo? É muito mais fácil eu controlar com um bioprotetor ou com uma pasteurização ou com uma flash pasteurização uma quantidade mínima de micro-organismos em solução na minha cerveja do que se eu pegar um com números incontáveis de colônias, né? É a questão lá do ovo, da salmonela, né? Se eu pego um ovo
com uma contaminação baixa, eu não vou ter problema. Se eu pego um com uma alta contaminação de salmonela, eu vou ter problema. Né? Sensorial. Sensorial, eu já falei que a microbiologia fisicoquímica influencia, né, para que você tenha uma boa ou uma má estabilidade sensorial. Porém, quem são os principais compostos aqui que vão impactar diretamente na minha estabilidade sensorial? Lipoxigenases são enzimas que hidrolisam, eu tenho um gráfico aqui, mas elas hidrolisam os lipídios do malte e aí elas liberam, acabam produzindo compostos que vão provocar o envelhecimento da cerveja. Oxigênio, um dos grandes vilões, né? E a coloidal e a microbiologia, né? Então, o que eu preciso? Ter um bom controle de processo, baixo índice de teor de oxigênio dissolvido, se for garrafa, um headspace sem ar total, né? E eu posso trabalhar também outros pontos, como, por exemplo, a inibição das lipoxigenases, né? Então, evita a formação dos compostos do envelhecimento e eu consigo padronizar aí a questão da estabilidade sensorial. Gente, por que isso é importante, tá? Vamos lá, estabilidade coloidal, por exemplo. Causa o quê? Uma turvação indesejável na cerveja, altera sabor, precipita sedimentos na garrafa e olha só, rejeição pelos consumidores. Um rótulo que ele caiu vamos botar um parênteses aqui, caiu na desgraça, né, do consumidor, dificilmente você consegue reerguer essa marca, né? Então, é morte da marca, quase que 100% certo disso, tá? O que acontece aqui de forma bem rápida, relembrando, tá? Polifenóis e proteínas se ligam por ponte de hidrogênio a baixas temperaturas. É importante eu ter a minha coloidal bem garantida numa cerveja filtrada? Mas numa cerveja também que não é filtrada, é interessante você pensar numa estabilidade coloidal. Por quê? Eu mesmo já peguei cerveja sem filtrar, foi uma Pilsen que eu tomei, sem filtrar, maravilhosa, uma das melhores, como há muito tempo eu não tomava. Pedi um segundo, infelizmente tinha acabado aquele barril que eu estava tomando, o cara trocou, ela veio leitosa, eu achei que estava até contaminada, mas não era só questão mesmo de clarificação e era two haze, que é a turvação reversível, né? E depois eu deixei esquentar, a turvação foi desaparecendo, melhorou. Né? Por quê? A estabilidade coloidal, a instabilidade, na verdade, ela aparece numa primeira forma, que é a turvação reversível. E depois ela evolui para uma turvação irreversível, que ela fica permanente na cerveja. Né? Então, por isso que é importante estabilizar. Principalmente porque uma cerveja com shelf life não adequado, né, ou com algum tipo de problema perceptível ao consumidor, causa rejeição dos consumidores, tá? Microbiológica, uma coisa muito importante e muito boa para a gente do mundo cervejeiro, não desenvolve patogênicos, gente. Ela não tem um meio adequado ali para que desenvolva patogênico, isso é muito bom. Né? Porém, existem vários micro-organismos deteriorantes de cerveja que vão prejudicar. Né? Como que a gente vai estabilizar? Pasteurização ou bioprotetores. A gente vai mostrar um casezinho mais à frente de bioprotetor, que é bem interessante. Estabilidade sensorial, né? A gente está falando aqui principalmente de íons metálicos, oxigênio, né? Que acabam liberando alguns radicais na cerveja que vão acelerar o envelhecimento. Lipoxigenase, ela hidrolisa os lipídios e chega aqui ao trans-2-nonenal. Tem como a gente fazer a utilização de tecnologia para todos esses. Algumas tecnologias são mais específicas, outras elas são mais abrangentes. Como, por exemplo, aqui, parte sensorial. Eu vou trabalhar mais aqui na minha parte quente, utilizando as tecnologias disponíveis, né? Então, eu trabalho já na mostura a parte de estabilização sensorial. Como? Fazendo a inibição da ação, da atividade da lipoxigenase, né, que eu acabei de falar, que ela hidrolisa os lipídios, gerando o quê? Trans-2-nonenal. Como que eu faço isso? Eu faço utilização de um coadjuvante de tecnologia aqui, muitas pessoas conhecem, já têm utilizado isso daí, que é o ácido tânico. Né? O que o ácido tânico ele faz? Ele tem a capacidade, né, de se ligar em íons metálicos também, tá, gente? Porque ele faz tem outros benefícios aí que eu vou falar.
Mas ele se liga aonde? Lá no sítio ativo dessa enzima, vocês recordam agora que no começo eu falei, né, que tem o sítio ativo, que é onde o substrato se encaixa. Nesse sítio ativo tem um íon metálico de ferro. O ácido tânico ele vai ali, se liga nesse íon metálico e ele inativa a enzima. Ou seja, a lipoxigenase não vai conseguir hidrolisar os lipídios do malte. Né? Então, feito isso, você já começa o quê? Evitar a formação de compostos que vão envelhecer a sua cerveja. Depois eu faço uma outra aplicação na fervura para acabar de extrair íons metálicos que tem ali dentro. Eu faço uma estabilização sensorial da minha cerveja, padronização. Né? Já na fervura, eu já começo a trabalhar a minha parte coloidal. O mesmo ácido tânico, ele se liga em proteínas sensíveis, proteínas que provocam a turvação da cerveja. Então eu consigo fazer aqui na fervura a remoção dessas proteínas. Além o quê? De melhorar a formação do meu trube. Eu mostrei ali atrás, né, a formação de trube com uma tecnologia, um extrato 100% natural, é o ácido tânico. Ele é um extrato de uma planta, né, chama ácido tânico, mas só porque é a estrutura dele. Né, mas ele é um extrato natural. Então eu utilizando aqui, eu já faço pré-estabilização coloidal, e aí eu acabo de fazer a estabilização coloidal da minha cerveja por remoção de proteínas, né, de alto peso molecular, aqui na maturação e ou filtração. Né, eu posso fazer a aplicação nos dois. Né, se eu quiser melhorias de processo, né, eu acabo fazendo maturação e filtração também. Aí, já na filtração aqui, eu já falo o quê? Da estabilidade microbiológica. A gente trabalha com uma tecnologia enzimática que ela aumenta o shelf life do chopp, por exemplo. Né? Ela tem um comportamento muito interessante e assim, que a gente vem ficando assim, bem contente com os resultados. Né? E vários grupos cervejeiros já estão fazendo utilização para cerveja que não é pasteurizada. Ele tem um comportamento em 70% dos casos de dobrar o shelf life. Então, se eu tenho 10, passa para 20, se eu tenho 15, passa para 30, né? Em 70% dos casos. Né? E depende um pouco do micro-organismo que você tem predominante aí no seu ambiente. Né? Mas em 70% dos casos é assim que funciona. Então, vamos ver aqui uns resultados, gente. Né? Estabilização coloidal, por exemplo. Né? Aqui, eu tenho diferencial de pressão por tempo de filtração. Tá? Então, o que isso daqui me mostra? Qual que foi o case? Tá? Eu fiz a aplicação do ácido tânico na maturação. Nesse caso aqui, eu dividi. Eu fiz uma parte na maturação e fiz uma parte antes do filtro. Por quê? Eu queria aumentar o meu ciclo de filtração. Tá? Esse foi o objetivo. Então, fazendo essa aplicação na maturação, eu sedimentei mais leveduras, eu sedimentei mais proteínas sensíveis, consegui o quê? Deixar uma cerveja mais limpa para que eu tivesse uma filtração também melhor. E olha só o resultado. Quem é filtrador aí vai saber o que eu estou falando. Eu tive um diferencial de pressão aqui no final, de 3,5 bar contra 4,1. Ou seja, aqui eu podia esticar, eu parei aqui porque tinha filtrado o que precisava. Mas eu podia continuar filtrando muito aqui. Né? Porque eu consegui promover uma remoção de tudo que eu ia tirar na filtração antes. Né? Aí aqui, ó, volume filtrado versus consumo de terra. Ainda seguindo essa mesma aplicação. Tá? Aqui, sem aplicação. E aí eu tenho os volumes. O máximo de volume tinha sido 2.050 hectos. Tá? E com a aplicação, olha só, foi para 4.750, 3.600, 3, foi sempre acima dos 2.000 aqui, dos 2.050. Consequentemente, o que acontece, gente? Consumo de terra cai, porque eu derrubo menos a minha pré-capa para poder filtrar de novo. E aí, gente, outros benefícios aí para a cervejaria, com economia de energia, com CIP e tudo mais, né? E aqui o que? Mostrando a qualidade da cerveja, tá? O KWT, ou seja, o meu shelf life. Né? A turbidez inicial, como que mede o shelf life? Eu pego a minha amostra, tá? E vou forçar o envelhecimento dela. Então
Então eu utilizo um banho quente e um banho frio, um banho a 57 graus Celsius e um a 0 graus Celsius. 7 dias a 57, depois eu deixo 24 horas a 0 e faço a leitura. No primeiro dia, quando eu fui pôr no banho quente, deu uma turbidez de 0,5 EBC. Tá? No final do teste forçado, deu 0,7, ou seja, a especificação estava aqui em cima, que era 2, deu muito abaixo, ou seja, significa o quê, pessoal? Que o meu shelf life tá maior que 6 meses, que foi o teste que eu fiz. Ou seja, se eu queria 6 meses, eu consegui muito mais fazendo. É óbvio que eu não usei somente o ácido tânico. Nesse caso aqui, eu usei também uma dosagem de PVPP, porque eu quis fazer o que a gente chama de dupla estabilização. Eu tirei um pouquinho de polifenóis e tirei um pouquinho de proteínas, né? De uma forma bem balanceada. E aqui, desse lado, eu tenho o quê? Volume do ciclo de filtração, né? E o consumo de terra que caiu aqui, reduziu. Porque eu filtrei um tempo maior, volume maior, então, consequentemente, eu tenho redução no custo, aí, nos gastos de auxiliar filtrante. Maiores ciclos de filtração, menores perdas de extrato, porque toda queda de pré-capa, a gente perde cerveja, né, início e final de filtração, menor consumo de auxiliar filtrante, o quê? E um maior shelf life do produto acabado. Né? Então eu consegui promover. Eu fiz aplicação na maturação, eu falei para vocês. Olha só, como que eu fiz isso? Eu fiz a aplicação do ácido tânico. Olha que bacana. Quando a gente está numa palestrinha presencial, principalmente nos workshops, a gente faz isso ao vivo e a cores. Pega lá a cerveja, faz uma aplicação para que você consiga ver. Mas aqui nesse caso eu trouxe uma foto. Eu fiz a aplicação no tanque de 3.000 hectos, esse tanque, né, nós fizemos a aplicação e eu coletei uma amostra para tirar foto do que estava acontecendo dentro. Olha só, o que o ácido tânico fez aqui? Ele se ligou em parede celular de levedura, porque na parede celular da levedura tem uma proteína, ele vai ali e se liga, e tem o que também aqui, pessoal? Proteínas sensíveis, ou seja, todas as proteínas que tem prolina, ele se liga, e depois ele começa a fazer ligação entre partículas, então você vai tendo flocos cada vez maiores aqui dentro, por isso que acelera a sedimentação. Né? E com isso você tem o quê? Uma guelega mais compacta e você consegue perder menos cerveja e aumenta o teu ciclo de filtração. Por quê? Eu fiz numa etapa anterior o que eu ia fazer lá no meu filtro. Tá? Ele faz uma ligaçãozinha, uma ponte de hidrogênio aí com essas proteínas. Né? E agora, já indo para a parte final, a gente vai falar um pouquinho aqui de uma tecnologia para a estabilização microbiológica, que é o bioprotetor que eu falei. Né? Esse daqui foi um case, tá? E por incrível que pareça, ele surgiu com uma necessidade do comercial dessa cervejaria. O gerente comercial de chopp me procurou, ele já tinha lá um shelf life até que interessante, né? Ele tinha um shelf life lá de 6, 7 dias e ele não fazia microfiltração, ele não é um chopp, né? Uma cerveja crua. E ele tinha muita devolução de mercado por conta disso, porque ele não tinha tempo suficiente para vender essa cerveja. Né? E aí nós começamos a fazer um trabalho utilizando essa tecnologia enzimática. Né? E olha só o resultado, é aquilo que eu falei para vocês. Ela tem, em 70% dos casos, essa capacidade de dobrar, tá vendo? Ó, de aqui mais ou menos 6, 7 dias, né? Ele foi para quanto? Ele foi para 20 dias. Então você acompanha aqui nesse gráfico a turvação, a formação de turvação que nós fomos medindo e sensorial também, tá, gente? Quando chegou aqui já no 6º dia já começou a subir e depois deu um pico, ou seja, perdeu, esse chopp estava já perdido, já voltaria para dentro de casa. Já com a aplicação dessa tecnologia enzimática, nós fomos aqui até beirando 20 dias, né, e depois subiu. Ela deu um picozinho aqui, ela subiu um pouquinho para 1,05 aqui, que já foi um sinal de que, né, já estava começando a perder. E depois ela foi para 12,76 aqui. Resultado desse trabalho, né, devolução de mercado. Antes ele tinha, ó, um período de 30 dias, 55 barris devolvidos. Depois caiu para 2. Né? E assim, nós não fomos analisar isso daqui. Mas tem muito barril que volta, é problema de sifão, é problema de O-ring,
né? Pode não ter sido que o chopp deu esse problema de turvação por microbiologia da cerveja, né? Mas sim por algum problema de barril, mas reduziu muito, de 55 caiu para 2, né? Então assim, pessoal, essa tecnologia, ela traz ganhos de qualidade e também evita perdas, porque você não recebe barril de volta, né? Quanto tempo você tem de shelf life hoje no seu chopp, né? Então você tem que tempo para vender esse chopp? E se você dobrar esse shelf life? Quanto isso pode ser interessante, né? Pessoal, então finalizando, né? Eu falei aqui, acho que de quase todas as tecnologias que a gente dispõe hoje aí, o que o mercado tem à disposição, né? Aqui é só a foto da nossa planta piloto, como a que o Alex tem aqui, né? E meu muito obrigado, espero ter contribuído bastante aí. Fico à disposição de vocês. Acho que bastante gente aí já me conhece, aqueles que não conhecem, a gente pode vir a conversar, né? Muito obrigado. Pércio, antes de nós passar aí para as perguntas, já queria deixar aí nosso muito obrigado. O pessoal elogiou bastante ali no chat, e o Flávio já respondeu algumas perguntas ali, mas eu vi que tem bastante perguntas aí a serem feitas aí para você responder, né? Então, daqui a pouco nós já vamos passar aí para essas perguntas, pessoal. Lembrando que essa palestra, pessoal, para quem não perdeu aí o começo, não conseguiu pegar toda ela, vai estar disponível lá no YouTube da Agrária Malta, e vocês podem rever aqui também assim que encerrar na própria ferramenta do Crowdcast, tá? Pessoal, antes de passar ali para o Flávio fazer as perguntas aí para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o curso técnico que a Agrária está em parceria aí junto com o Colégio Imperatriz, está formatando para o ano que vem, para 2021, né? Então esse curso ele inicia em fevereiro de 2021. É um curso, pessoal, que não tem igual hoje no Brasil, né? Então, com professores aí renomados aí no mercado, todos os nossos mestres cervejeiros e mestres malteiros são professores. Então, possibilidade de vocês também usar o laboratório da Agrária, laboratório central, na FAPA, lá interação nas pesquisas de cevada e lúpulo, na própria maltaria, produzir, braçar lá na cervejaria experimental do Alex, fazer estágio nos parceiros da Agrária e na própria Agrária. E hoje de tarde até nós fechamos a parceria, né, com a própria Prozin. Isso mesmo. Então, possibilidade de fazer também estágios, né, na própria Prozin, na cervejaria experimental que o Pércio mostrou aí há pouco, lá da Prozin, né, uma cervejaria top também lá, fazer estágios lá também. Pessoal, são poucas vagas, são 25 vagas só, e vai ter um processo seletivo. O processo seletivo vai acontecer nos dias 10, 12 e 13 de novembro desse ano, tá? Como eu comentei, são poucas vagas, né, 25 vagas, e maiores informações você podem verificar no site do colégio, que está aí na tela para vocês, www.colégioimperatriz.net.br. Tá bom, pessoal? Lá tem maiores informações, tem o telefone de contato e o e-mail aí do colégio para vocês tirar eventuais dúvidas. Vou passar já agora a palavra aí para o Flávio. Flávio, tem diversas perguntas aí que vocês fizeram e votaram para o Pércio responder ao vivo. Obrigado, Mater. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, aí, obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Pércio, a pergunta que mais foi votada, né? A mostura feita através de recirculação, né? Então, single vessel, aumenta a eficiência enzimática ou extrai mais taninos das cascas? O que você acha? Então, essa é uma boa pergunta, porque eu não sei se, acho que a maioria não sabe disso, mas eu tenho uma single vessel em casa, eu faço cerveja.
durante a semana eu faço a serviço, mas final de semana eu faço por prazer em casa. E a minha single vessel, eu tenho alguns problemas com ela. Por exemplo, a single vessel ela não foi preparada para você fazer lavagem do bagaço. Porém, a gente faz lavagem do bagaço. Eu faço para extrair mais extrato. Com isso, eu posso arrastar mais polifenóis? Posso. Porém, a temperatura da água de lavagem ela tem que estar bem controlada, 76 graus, não mais que isso. Então você não vai arrastar. E durante essa recirculação, também não se arrasta mais, tá? Mas o que acontece ali? E isso eu pego muito fácil. Muitas vezes, não é em 100% dos casos, mas eu vou falar em 90% dos casos, acaba arrastando um pouquinho de amido, né, que você tem ainda preso ali na casca. E aí o que eu faço com isso, gente? Eu acabo fazendo uso de uma tecnologia enzimática que o nome comercial dela é StarMax Beer Super. Né? Assim, ela é fantástica, ela é uma enzima um pouco mais termorresistente que as enzimas do malte. Então eu consigo o quê? Corrigir o meu processo utilizando ela no início de fervura. Né? Eu estou ali a 80 graus, eu já faço ali uma aplicaçãozinha ali, 5 minutinhos eu não tenho mais amido. Né? E isso daí é importante também até em grandes escalas, porque acontece. Essa semana mesmo, eu e o Flávio, a gente estava conversando, vindo para cá, para a agrária, e um cliente ligou que estava com problema de amido. Né? Então, assim, são tecnologias que te ajudam a corrigir o processo, né? E de forma bem natural, porque são enzimas que já tem no malte. Né? A única coisa é que ela é um pouquinho mais termorresistente. Então, assim, a recirculação, quando bem feita, ela não arrasta mais polifenóis, e a água de lavagem, que seria um ponto de bastante atenção, ela estando bem controladinha, né, questão de pH e de temperatura, você não vai ter problema. Maravilha. A segunda mais votada aqui. Quais enzimas você indicaria para aumentar o rendimento da abraçagem? Tá. Rendimento da abraçagem, gente. Eu até mostrei um gráfico aqui, tá? Hoje a gente trabalha com um blend enzimático, tá, que pode te possibilitar esse rendimento, que chama Maltesin HT. Tá? O que o Maltesin HT tem ali dentro? Ele tem todas as enzimas que você tem no malte, porém essas enzimas elas são mais eficientes. Né? Eu até não comentei muito, porque a gente não tinha tempo para isso, mas como que isso é feito? São as mesmas enzimas que nós temos ali, só que, por exemplo, elas são termorresistentes. Como a alfa que eu falei, como as enzimas do Maltesin HT. Essas enzimas, os pesquisadores buscam elas na natureza. Né? Então, vai num ambiente bem... eu quero uma enzima termorresistente, eu vou procurar onde? No Polo Norte? Não, eu vou procurar perto de um vulcão. Né? E aí replica isso de forma controlada em reatores. Né? Então, o Maltesin HT ele tem enzimas mais eficientes que as do malte, e também mais termorresistentes. Então, assim, eu consigo fazer um trabalho bem controlado e consigo, dessa forma, extrair mais açúcares do malte. Então, eu melhoro o meu rendimento. Maravilha. Outra pergunta aqui. É seguro utilizar enzimas na cerveja sem conhecimento técnico avançado? Sim. É seguro, pode fazer uso tranquilamente. O que acontece? Se eu fizer o uso de uma enzima, o máximo que pode acontecer, ela não me dá o benefício se eu não der as condições ideais. Tá? Eu não conheço de enzima, eu peguei uma enzima e vou utilizar na minha mostura. Primeiro ponto, a enzima que você vai utilizar, ela vem seguida de uma ficha técnica. Segundo ponto, falando de Prozin, você tem hoje, no mínimo, 4 cervejeiros disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Né? Mas se ainda assim você não fizer uma aplicação de forma correta, a única coisa é que essa enzima vai desnaturar e vai virar o quê? Peptídeos, né? Pedaços de proteína ali dentro que você já tem naturalmente. As enzimas, elas são muito seguras, né, para você trabalhar, porque elas são específicas. Então, se eu der temperatura ideal e pH ideal de trabalho, ela vai fazer o que eu quero de forma muito natural e muito eficiente na cerveja. Como, por exemplo, uma beta-glucanase para reduzir viscosidade, o gráfico que eu mostrei. Né?
Então, assim, é bem seguro fazer a utilização. Pessoal, fazendo aqui vamos dizer, um Frankenstein de algumas perguntas, mas tem perguntas relacionadas à necessidade de declaração no rótulo das enzimas, ou se necessário filtrar, se não filtrar cerveja precisa declarar, algo nesse sentido. Você pode esclarecer, por favor? Claro. Vamos lá, o que a legislação fala para a gente? Um coadjuvante de tecnologia, ele tem que ser retirado do produto final ou inativado a sua função. Tá? É o que a legislação fala. Fora, se você não tiver isso, você precisa declarar, como por exemplo um estabilizante de espuma, um antioxidante, que você coloca e fica na cerveja fazendo a função dele. Falando das enzimas, você coloca, por exemplo, o maltezinho HT lá na mostura. No final de fervura, você não tem mais enzima ali dentro. Ela já inativou, ela já perdeu a função dela e nunca mais ela vai voltar a ter aquela função. Por quê? O que é o desnaturamento da enzima? O que é você interromper a atividade da enzima? Lembra que eu falei que você tem estrutura primária da proteína, secundária, terciária e a globular, né, que são duas ou mais terciárias juntas. Quando você promove o aquecimento em excesso ou um estresse por pH alto ou baixo, você rompe as ligações peptídicas e essa enzima ela volta uma estrutura antes. Por exemplo, uma globular, ela se separa, passa a ser uma terciária. Uma terciária passa a ser secundária. Uma vez feito isso, a enzima perde a atividade dela, ou seja, ela passa a ser o quê? Uma proteína normal que você já tem no mosto, né? Já tem na cerveja. Então, com isso, você não precisa declarar a enzima em rótulo, você não precisa filtrar para extrair a enzima, né? Ela é inativada no processo. Por isso que ela é considerada por legislação, né, como um coadjuvante de tecnologia. Alguns perguntando também, Persô, que utilizar o ácido tânico na fermentação, né, houve a ligação ali na parede celular das leveduras e houve uma boa decantação. Mas a dúvida é sobre o reaproveitamento dessa lama para uma próxima produção. Gente, vamos lá, foi até bom, excelente pergunta, tá? Porque como a gente passou assim bem superficial em cada tema, eu não abordei isso. O ácido tânico vem crescendo assim a utilização ao redor do mundo assim assustadoramente. Nos últimos 5 anos, nós subimos de 20 e poucos por cento de utilização no mundo para mais de 50%. O que eu estou falando aqui? Que hoje mais de 50% da cerveja produzida no mundo faz utilização do ácido tânico no processo. Seja para sensorial, seja para melhorar a trube, seja para forçar a sedimentação, ou seja para estabilidade coloidal. Tá? Então, assim, ele é muito utilizado ao redor do mundo inteiro, não é nem só Brasil, nem só América do Sul. Só que o que acontece? Eu posso colocar o ácido tânico na mostura, eu posso pôr ele na fervura, eu posso pôr ele na maturação, e eu posso colocar ele antes da filtração final. Aonde eu não posso colocar o ácido tânico? Na fermentação, ou seja, dentro do tanque em fermentação, seja início de fermentação, ou meio de fermentação, ou final de fermentação. Eu não posso. Eu posso colocar o quê? Depois que eu finalizei a minha fermentação, falando de unitanque, né? Depois que eu reduzi a minha temperatura já para cair para 0 graus, depois que eu recolhi minha levedura, aí eu posso entrar com ácido tânico na etapa que a gente chama de maturação. Tá? Mas primeiro eu recolho minha levedura. Tá? Por que eu não posso colocar? O ácido tânico ele se liga na parede celular da levedura. Se você colocar ele no início de fermentação, você vai inibir a tua fermentação. A levedura vai flocular e você não vai fermentar. Tá? Então, na fermentação, na etapa de fermentação, você não pode colocar. O que a gente orienta? É você fazer ou dosagem fervura do mosto, porque ele sai todinho no trube, ou na maturação, ou antes do filtro. Né? Depois do filtro, também eu não posso colocar depois do filtro. Vocês recordam que eu mostrei uma figura cheia de um cone-off, cheio de flocos dentro?
Se você dosar na sua cerveja filtrada, aquilo ali vai formar dentro do tanque de cerveja filtrada, né? E já aconteceu um case numa cervejaria, até fora do Brasil, a cervejeira me ligou desesperada. Eu falei, não, mas você pôs errado, você pôs depois do filtro, é antes do filtro, né? Então, assim, Flávio, fermentação e depois do filtro não se dosa ácido tânico, tá? Por quê? Fermentação vai flocular a levedura, você perde, né, a fermentação, e depois do filtro vai flocular, vai turvar tudo, que é o efeito dele mesmo, retirar proteínas que estão solúveis e transformar em insolúvel para que eu tire por sedimentação ou filtração. Perfeito. Vamos lá, outra pergunta. Sair um pouquinho da tela aqui. Bom, mas acho que eu lembro dela de cabeça. Se eu usar todas as enzimas possíveis no processo de produção de cerveja, realmente não vai ter alteração no paladar, alteração sensorial? Então, na verdade, eu já tenho todas essas enzimas, né? Quais são as principais enzimas que nós hoje trabalhamos no processo cervejeiro? Beta-glucanase, alfa-amilase, proteases, né? Tudo isso a gente já tem no malte, né? O malte ele já vem enriquecido com isso. O que a gente faz é fornecer um subsídio maior para que eu encontre alguns benefícios, né? E a ação das três juntas é que vão fazer o quê? Que eu tenha um extrato melhor, uma redução maior de viscosidade, por rompimento de algumas matrizes que tem ali que retém amido, né? Então, assim, eu posso fazer a utilização de todas elas, como por exemplo o maltezinho HT, que já é uma solução mista com todas as enzimas do malte, né? Claro, com eficiências melhores, com resistência à temperatura também melhor. Então, assim, não causa nenhum desvio sensorial, pelo contrário, né? O que ela faz é promover um mosto menos viscoso, um mosto com um extrato um pouco maior, que eu consiga ter rendimento, e isso acaba melhorando o quê? A estabilidade sensorial, né? Outras enzimas que nós temos, por exemplo, uma GA Brute, por exemplo, para a produção de uma brutipa, também você faz a aplicação dela numa fermentação, por exemplo. Ela vai fazer o quê? Ela só vai fornecer mais açúcares fermentescíveis para que você seque o máximo essa cerveja. Também não tem impacto nenhum em sensorial de cerveja. Então, sim, é seguro utilizar todas elas, que não vai agregar nenhum desvio sensorial na cerveja. Uma outra pergunta aqui bem votada, quem fez foi o mestre Edmilson Silva, lá da Claro. Pércio, você indica alguma enzima para cervejas ácidas do estilo sour? Ah, legal, Edmilson. Eu acredito que você deve estar falando, né, Edmilson, quanto, por exemplo, uma sour com utilização de frutas, né, que pode provocar uma certa turvação indesejável que não é de caráter coloidal. Sim, você pode fazer o uso, se for esse o caso, de uma pectinase, tá? E aí, você faz o quê? Você pode fazer a aplicação dela direto na fruta, fazendo um pequeno macerado ali com a fruta e fazendo a aplicação da enzima, e com isso você vai romper as pectinas e não vai provocar turvação. Fora isso, né, todo o processo antes da acidificação é normal, né, é intrínseco aí de todas as mosturas. Então você também pode fazer o uso aí de todas as enzimas para a produção do mosto, né? Isso vai até te ajudar a ter um mosto mais limpo, mais bem convertido, né, para que você tenha uma fermentação melhor depois também. Beleza, Pércio. Tem uma pergunta aqui, né, também fazendo uma adaptação, mas estão perguntando, tudo bem, eu utilizo enzima, mas qual é o custo-benefício dessa utilização no processo? Então, aí é bem genérico, né? Vai depender muito. Vamos lá. Eu falo para você fazer todos os usos de tudo que tem disponível, todas as tecnologias? Não. Vai de acordo com a sua necessidade, tá? Então, assim, qual que é o benefício, né? Custo-benefício de tudo isso? Vamos lá. O custo da enzima, ele existe. Só que quando você pega isso e dilui na sua produção versus o benefício que você está encontrando, você encontra o que é isso, gente? É em 100% dos casos, tá? Você encontra o quê? Um custo
muito pequeno, tá? Agregando por litro de cerveja, a gente está falando em 0,00 alguma coisa, quando não chega a 3 zeros depois da vírgula, porque são doses muito pequenas. Lembra que eu falei lá no começo que as enzimas elas são muito eficientes porque elas não param de trabalhar enquanto você não avisa que é para ela parar? Quando eu não falo assim, para de trabalhar, ela não para. Então, assim, uma dose muito pequena, ela faz o serviço muito rápido e muito eficiente. Então, esse custo, Flávio, ele é muito diluído devido a esse comportamento eficiente das enzimas. Pessoal, vou fazer a última pergunta aqui, porque me avisaram que acho que já está acabando o tempo. Vamos lá. Muitas enzimas utilizam de cofatores para desempenhar seu papel máximo em um sistema. Diante disso, as enzimas exógenas utilizadas são aplicadas junto aos cofatores ou elas podem ser de aplicação livre? Então, o que acontece? Algumas enzimas, no passado, você precisava fazer utilização de alguns íons, né, para que você tivesse a funcionalidade dela, para que ela funcionasse de acordo com o que você necessita. Hoje não, as enzimas que a gente trabalha hoje, elas são enzimas de última geração. A maioria das enzimas você não precisa de nada, é só fazer a aplicação dela no mosto ou na cerveja em processamento e você já tem o funcionamento dela completo. Pessoal, em função do tempo aí, a gente vai encerrar as perguntas aqui, mas depois o Flávio ali pode responder. Tinha mais umas 3 ou 4 perguntas ali, né, menos votadas. Eu queria, em nome da Agrária, aqui agradecer a equipe da Prozin que está aqui conosco, o Pércio, Obrigado. o Flávio aí, que também participou aí como moderador lá, respondendo as perguntas. O Juliano está aqui com nós também. Queria agradecer lá o Jadir, o Márcio lá da Prozin. Então, obrigado aí por vocês terem engrandecido aqui o nosso evento, né? O pessoal elogiou muito a palestra aí. Pércio, obrigado. Tá de parabéns aí tanto pela apresentação quanto pelas respostas aí das perguntas. Obrigado. Pessoal, eu já comentei antes, mas vou reforçar. Essa palestra aqui do Pércio, para quem perdeu, quer rever alguma parte, aí ela fica disponível assim que encerrar a transmissão. Já aí no Crowdcast, já fica liberado o replay dela. E nós logo vamos subir ela aí para o nosso canal no YouTube, para o canal da Agrária Malte no YouTube. As palestras anteriores, as outras 7 palestras, já estão lá no YouTube da Agrária Malte. Então, para quem perdeu alguma, tem muita coisa interessante, muito material lá importante, bacana para vocês. E a gente volta na quarta-feira, pessoal. Quarta-feira, às 14 horas, nós vamos ter uma palestra com o Giovanni Christis, da Dingemans. Ele é mestre cervejeiro da Dingemans, a Dingemans que produz os melhores maltes belgas do mercado. Tá? Então ele vai estar falando direto lá da Bélgica para vocês e com uma participação bem especial. O Werner, eu não vou saber nem pronunciar o sobrenome dele, mas ele é proprietário, lá um dos proprietários da cervejaria Treefontein, então uma das cervejarias belgas mais famosas aí que existe, também vai estar participando junto. Essa palestra, pessoal, é uma palestra em inglês, então tem uma oportunidade para quem quiser praticar e treinar o seu inglês também. E à noite, pessoal, às 19 horas da quarta, nós vamos ter uma palestra com o Carlo Bresciani, lá da Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau. Ele vai estar destrinchando aí para vocês, pessoal, os custos de produção de uma cervejaria. Então, outro tema aí muito importante, muito interessante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Então é isso, pessoal. Coloca aí na sua agenda, anota aí no seu calendário, para não perder essas palestras de quarta-feira, às 14 horas e às 19 horas. É isso aí. A gente está encerrando hoje por aqui, agradecendo mais uma vez ao pessoal da Prozin.
Isso aí, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus e até quarta-feira. Um grande abraço a todos.